Pessoal, nessa aula a gente vai retomar a ideia da definição de função. Então, a definição de função diz o seguinte: dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x que pertence a A, um único elemento y que pertence a B, recebe o nome de função de A em B. Então, nós temos alguns jeitos de representar a função que vão nos ajudar a entender essa definição. Então, por exemplo, seja f uma função de A em B, ou seja, f leva do conjunto A para o conjunto B. Tá? Por enquanto a gente vai chamar de conjunto A e B, depois a gente vai relembrar quais são o nome, né, de cada um desses conjuntos. Aqui a gente já pode até adiantar que o A é a ideia de domínio e o B é o contradomínio. Tá? Mas aí, essa representação que está aqui é a representação de uma função f que leva de A em B. Por quê? Para cada elemento que pertence a A, eu encontro um correspondente aqui em B. Veja que nem todos os elementos de B têm um correspondente em A, como é o caso do menos 1. Isso não é um problema para definir uma função de A em B nesse caso. Outro exemplo aqui de função de A em B é com esses dois diagramas que estão aqui. Não tem problema nenhum eu ter, por exemplo, como o 0 e o 2 saindo do A e chegando no mesmo elemento que é o 0 no conjunto B. Isso não é um problema para a definição de uma função de A em B nesse caso. Nesse exemplo, observa que nem todos os elementos de A eles têm um correspondente em B. E isso é um problema, porque na definição eu tenho que associar cada elemento de x que pertence a A a um elemento em B. Então, no caso, como o 3 ele não tem correspondente em B, a gente não pode falar que essa é uma função. Eu poderia dizer no máximo que existe uma relação do conjunto A para o conjunto B, mas não uma função. Quando eu olho para esse modelo de diagrama, né, eu também tenho um problema. Porque observa que o elemento 1 aqui do meu conjunto A, ele está encontrando dois correspondentes aqui em B. E isso não pode, porque pela definição de função, cada elemento x que pertence a A tem que se relacionar com um único elemento y pertencente a B. Então, em outras palavras, nessa representação, cada elemento de A só pode sair com, digamos, uma setinha para ligar alguém em B. Não tem problema dois elementos de A chegarem no mesmo elemento de B, mas um elemento de A se ligando com mais de um elemento em B, isso não define uma função. Então, isso não é uma função, tá? É só uma relação de A em B. Então, acompanha comigo esse exemplo. Quais gráficos representam funções de domínio igual a R? Ou seja, em que os valores ali, né, do conjunto A, que é o domínio, são reais. Se você quiser pausar o vídeo para tentar identificar, na sequência eu já vou corrigir. Então observa que essa primeira sim, porque para qualquer valor de x que você escolher, você sempre encontra um valor de y. Nessa daqui eu tenho um problema, porque eu estou querendo expressões com domínio real, ou seja, para todo valor de x eu tenho que encontrar um correspondente em y. E tem um intervalo aqui que não tem correspondente, então por isso que não é uma função. Essa daqui é uma função, para qualquer valor de x eu encontro um correspondente em y. Essa daqui também é uma função, porque para qualquer valor de x eu encontro o mesmo correspondente em y. Se a gente fosse fazer aquele diagrama dos conjuntos, aqui todos os elementos do conjunto A estariam se ligando diretamente para o elemento 2 do conjunto B. Tá? E isso não é um problema, porque isso satisfaz a definição de função. Nesse exemplo aqui, isso não é uma função, por quê? Porque quando eu escolho um elemento de x aqui, eu encontro dois correspondentes em y. Eu estaria naquela situação que eu saio com o elemento de A com duas ligações indo para B. Então isso invalida a ideia de ser função. E também, se fosse domínio real, teria que ter valores correspondentes aqui para o gráfico, para essa parte positiva do eixo x. Esse exemplo aqui também não é uma função, por quê? Aqui, para um único elemento em x, que é 1, eu estou encontrando vários correspondentes em y. Né? Ele é o contrário dessa situação aqui.
Então aqui eu estaria saindo só com o elemento 1 no conjunto A e ligando ele com infinitos valores em B. E isso não faz parte da definição de função. Aqui é uma função, porque para qualquer elemento que você pegar em x, você só tem um correspondente em y. Se atente ao 2, que está com bolinha aberta aqui sobre o eixo x, porém com bolinha fechada aqui na continuação. Então, qualquer elemento de x que você escolher do domínio, você encontra um correspondente em y. Esse último, ele não é função só por conta do menos 3. O menos 3 aqui, ele tem duas ligações, né? O menos 3, ele está se ligando tanto com o 1 quanto com o menos 1. E isso invalida a definição de uma função.